voltamos com os números do IBGE. O Instituto apontou que tanto Ribeirão Preto quanto a região metropolitana cresceram em número de habitantes. O que mais ganha destaque é o envelhecimento da população com os novos desafios que surgem. O novo cálculo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indica que Ribeirão tem 731.639 habitantes, 0,44% a mais que no ano passado. Uma taxa de crescimento maior que a média nacional, que está na casa de 0,39%. A região metropolitana, que conta com 34 municípios, também registrou um pequeno aumento populacional. Agora são 1.707.166 pessoas, crescimento de 0,28%. De todo o Brasil, é a 19ª região mais populosa. A conta de um ano para o outro pode não apresentar variações tão impactantes, mas ampliando o período de observação, se nota uma Ribeirão Preto em expansão. Nos últimos 15 anos, o município recebeu 126.957 novos moradores. Existe esse lado romântico, né, que a população vindo aqui para Ribeirão, mesmo para a região, vai atrair mais negócios, o mercado imobiliário agradece, o mercado gastronômico agradece, o comércio, serviços financeiros, educação, tudo isso teria benefícios com essa chegada, né? Mas tem um lado da realidade, nós estamos prontos para isso? Será que hoje a população já tem esses serviços de alta qualidade e tem uma ociosidade aí possível de absorver esses que estão chegando? Eu tenho dúvidas quanto a isso aí. Toda divulgação do IBGE é uma oportunidade para avaliar e planejar a condição da cidade. Em termos de urbanismo, hoje Ribeirão Preto pede uma distribuição de oportunidades, de serviços e de lazer com equilíbrio para todas as regiões. A gente pode ter uma cidade socialmente muito bem distribuída, socialmente muito bem planejada, de forma que eu tenha o menor deslocamento possível e que eu comece a criar novas centralidades, que a gente chama, onde a pessoa, no próprio bairro dela, resolve a sua vida. Não precisa ficar atravessando de leste para oeste. Ah, é uma universidade? A universidade é outra história. Mas eu tenho uma escola, creche, escola de ensino fundamental, de ensino médio, todo o comércio, todo o serviço em bairros pensados para isso. Economicamente, aquela que deveria ser a líder da região metropolitana, agora também está precisando disputar com o investimento que as menores cidades têm feito, sobretudo na área comercial e na prestação de serviços. Os municípios, eles querem reter, na minha opinião, em si, esse comércio, essa utilização do serviço médico, gastronomia, shoppings, e assim vai. Então, eles começam a desenvolver as suas necessidades locais para reter esses consumidores que viriam para Ribeirão para serviços financeiros, serviços de comércio e gastronomia. A maneira como Ribeirão Preto vem crescendo criou uma projeção para os próximos anos que preocupa especialistas e gestores públicos. O número de nascimento de crianças cai visivelmente, assim como aquela faixa de jovens e adultos em idade produtiva. A única parcela da população que aumenta ano a ano é a de idosos. E isso vai forçar a cidade a criar uma nova cara, novos comportamentos e novas oportunidades. Nós vamos precisar, com urgência, atacar mais as questões de acessibilidade, da mobilidade total, seja o transporte público e o caminhar, principalmente nas calçadas, Nós precisamos criar ilhas de conforto que não tem, ou seja, a população de Ribeirão está envelhecendo. Os que têm mais dinheiro vão buscar alternativas adequadas para poder viver bem. Outros não tão abastados vão procurar outro tipo de trabalho. Aliás, tem muito emprego para as pessoas acima de 50 anos acontecendo, porque é aquela geração que aprendeu a trabalhar na raça, na garra, na dedicação. Então tem muita oportunidade para esse público também. O estudo prevê que em 3 décadas, apenas 17% da população terá entre 0 e 19 anos. Enquanto isso, cerca de 1/3 dos habitantes de Ribeirão Preto serão idosos. Bom, eu, por exemplo, já estou numa era boa, já, 83 já. Então vamos tocando barco, se é assim, vamos ver se chega no 100. Eu ouço dizer aí que os idosos é que tocam as famílias, Aposenta, trabalha,
E os jovens dependem mais dos pais, né, dos mais antigos. Hoje em dia as pessoas, o custo está muito caro, né? Pra você manter uma criança. Então acho que a pessoa começa. Antigamente tinha muitos filhos, né? 8, 6. Mas hoje em dia você vê 1, 2 no máximo. Por isso que vai diminuindo os nascidos e aumentando os idosos. Eu acho que aqui não tem jovem, só velho. Porque os jovens vai tudo embora. Aqui tem pouco campo assim de trabalho, né? Aí eles vão tudo embora, os pais ficam aqui. Nós estamos tendo poucos nascimentos, ou quando a gente precisava melhorar essa base da pirâmide etária, né? Nós estamos ali com 4, 5% só de crianças. Nós precisamos aumentar isso de uma forma com urgência se a gente quiser manter hoje o que a gente tem. Senão nós vamos ter que mudar todo esse planejamento. Nós, em vez de ter creche, nós vamos ter que ter locais para as pessoas de mais idade, né? Que é diferente do que uma creche. E nós vamos precisar repensar a cidade em vista da população que ela está recebendo. O urbanista analisa que a diminuição das famílias não é explicada apenas pela questão econômica. O comportamento das pessoas tem a ver com muitos fatores e ele exemplifica. Eu sempre costumo falar que a arquitetura que veio, eu diria, de 20 anos para cá, ela é uma destruidora de família, né? Por que eu falo isso? Eu falo porque se vocês pegarem o tamanho das cozinhas, elas estão cada vez menores. E o que é a cozinha? A cozinha é o grande lugar da casa, da habitação. É o lugar onde você reúne as pessoas, você conversa, você se vê, você briga, você faz tudo dentro de uma cozinha. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. E a gente segue falando sobre esse assunto agora com o Igor Lorenzato Rodrigues, ele que é advogado e cientista político. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Clube. Igor, na balança das oportunidades e das dificuldades que esse crescimento populacional costuma trazer, Ribeirão Preto deve ter mais benefícios ou prejuízos? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos que assistem o Jornal da Clube. Ribeirão tem colhido muitos frutos desse crescimento, né? Especialmente por se firmar aí como polo econômico de saúde, né? Com forte presença no agronegócio, educação, tecnologia e outros serviços mais sofisticados, né? O aumento da população intensifica a demanda, né, interna, fomenta o mercado imobiliário e o serviço e o comércio. Mas, assim, né, todo crescimento traz os seus desafios. Né? A gente tem que planejar infraestrutura, transporte público, habitação, saúde e garantir igualdade no acesso. São tarefas, né, urgentes e contínuas que a administração tem que ficar atenta, né? E assim, mais oportunidades atualmente, mas sem investimentos adequados, essas facilidades podem virar custos e dificuldades no futuro. E os especialistas mostram até uma certa preocupação com o envelhecimento da população. Na sua opinião, essa é uma tendência que veio realmente para ficar? Sim. Né, a quantidade de idosos em Ribeirão Preto já era alta e segue tendendo a crescer. Né? Em 2010, 12,6% da população tinha mais de 60 anos. E a estimativa é que esse número chegue a 149 mil pessoas em 2030, 149 mil idosos. Então, isso reflete a queda da natalidade e o aumento da longevidade, que é um fenômeno nacional. Então, sim, essa é uma tendência duradoura e exige uma adaptação consistente de políticas públicas pela gestão. E é difícil planejar uma cidade com mais idosos do que crianças e adolescentes? Muito, né? Uma cidade que envelhece precisa rever prioridades, né? Saúde, mobilidade, acessibilidade, moradia adaptada, transporte seguro, atenção social, entre outros, né? Então, se Ribeirão continuar crescendo mais entre idosos que entre os mais jovens, né, o planejamento urbano e social vai precisar ser revisto sim, né? Vamos ter que realocar custos e criar políticas específicas aí para garantir a qualidade de vida nessa fase da vida. E o poder público, Igor, está fazendo a leitura correta de como o Ribeirão Preto está crescendo? Sua análise, por favor, diante disso. Acredito que há sinais claros de avanço, né? O plano diretor, ele prevê, né, uma expansão urbana de cerca de 20%, criando novas áreas para habitação, comércio, integração com regiões vizinhas até, né? E também a forte infraestrutura logística, né, que a gente precisa ir atrás, né? Como aeroportos, rodovias, mobilidade,
fatores que suportam tanto o crescimento quanto a atividade econômica. Na área social, né, a gente tem mecanismos que aqui em Ribeirão, né, como o Conselho Municipal do Idoso e o Fundo Municipal do Idoso, que vem destinando verbas e criando políticas específicas para a terceira idade, né? Isso é uma demonstração de consciência sobre os desafios demográficos. Igor Lorenzato, advogado e cientista político, agradeço muito a sua participação conosco aqui no Jornal da Clube e até uma próxima. Obrigado a todos, um abraço.